Diz assim, Marcos 10, 35, 42. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. E eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? E eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Amém? Feche os teus olhos e oremos. No nome precioso de Jesus Cristo, este nome que é santo, este nome que está acima de todos os nomes, este nome a quem Deus outorgou todo o poder e autoridade, este nome que nos abriu a porta, que nos permite acessar o trono da graça de Deus. Nós te louvamos nesta noite, Senhor. E neste nome te damos graças por estarmos aqui reunidos na tua presença. Te damos graças por aqueles que, não podendo estar presencialmente, acompanham esta reunião à distância. Te damos graças pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de poder abrir as nossas bocas e levantar a nossa voz em adoração e louvor a Ti. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Teu Espírito Santo use a minha vida nesta noite para entregar a Tua santa palavra à igreja. Senhor, e que toda a honra e todo louvor sejam dados unicamente a Ti e a mais ninguém. É o que eu desejo, é o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu quero começar esta palavra lançando uma pergunta para vocês. Alguma vez você pediu algo para Deus e depois se arrependeu de ter pedido? Eu vou repetir. Alguma vez você pediu alguma coisa para Deus e depois se arrependeu de ter pedido? Se você disse sim, não se preocupe. Você faz parte da maioria das pessoas que em algum momento já se arrependeu por algo que pediu e depois descobriu que não era bem aquilo que desejava. Quando Jesus empreendeu a sua última viagem para Jerusalém, Jesus sabia que lá em Jerusalém a cruz o esperava. E no caminho, Jesus foi explicando para os discípulos que somente através da cruz seria possível estabelecer o reino de Deus entre os homens, o reino de Deus na terra. E ao mesmo tempo, Jesus também aproveita esta caminhada para insistir acerca de alguns princípios que deveriam nortear este reino que estava por vir. Por exemplo, no mesmo capítulo, no capítulo 10 de Marcos, Jesus ele explica para os discípulos que o seu reino seria estabelecido não de acordo com os padrões mundanos que as pessoas estavam acostumadas, mas que a grandeza do seu reino não seria alcançada como os reinos daquela época, os reinos do mundo alcançam. A grandeza do seu reino estava no serviço ao próximo e na humildade com que se faz este serviço. Tanto que Jesus, ele ensinou para os discípulos que no seu reino, os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. O reino de Jesus é muito controverso se comparado com o reino do mundo. Ele disse que para entrar nesse reino,
é necessário que as pessoas o recebam como uma criança. Ele fala assim, que quem não receber o reino de Deus como uma criança não pode entrar nele. E isto a gente vê muito claro na passagem lá do jovem rico, no mesmo capítulo, onde um jovem que fazia tudo certinho, mas não estava disposto a confiar em Jesus como uma criança que confia em seu pai, e ele prefere depender das suas riquezas, dos seus bens, do que acreditar na palavra de Jesus, quando disse para ele: vende tudo que você tem, distribua aos pobres, depois você vem e me segue, e você terá um tesouro no céu. Agora, o interessante é que, embora os discípulos ouvissem os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que ele já tinha dito anteriormente e que estava agora repetindo para os discípulos, havia uma resistência muito grande entre os discípulos para aceitar o que Jesus estava dizendo. Para eles, os discípulos, o reino de Jesus deveria ser estabelecido através do seu poder, da sua influência. Afinal de contas, Jesus já tinha demonstrado o poder, a autoridade que ele tinha, tanto sobre o mundo físico quanto o mundo espiritual. Então, os discípulos imaginam que esse reino deveria ser estabelecido e conquistado pelo poder e não pela morte na cruz. E o que Jesus estava dizendo é exatamente o contrário para eles. Olha, para que o reino se estabeleça, é necessário passar pela cruz. Um outro ponto que a gente percebe aqui em comum entre os discípulos que seguiam a Jesus, é que eles aspiravam a ocupar posições ilustres nesse reino. Ou seja, eles estavam muito mais preocupados em alcançar alguma posição que pudesse trazer influência, que pudessem beneficiá-los de alguma forma, do que participar de um reino onde eles deveriam servir aos outros e se entregar humildemente aos outros. Enquanto Jesus caminhava à frente, em direção a Jerusalém, os discípulos estão seguindo Jesus e observam nele as marcas profundas da sua dor. Tanto que Marcos 10:32 diz assim, que os discípulos espantados iam atrás dele. As outras pessoas que iam com ele estavam com medo, porque as palavras de Jesus, a caminhada de Jesus, parecia, pressagiar o perigo que estava se aproximando. A sombra da cruz que estava se aproximando de Jesus. E os discípulos percebem isso. Algumas pessoas estão com medo, os discípulos estão atemorizados. Mas ninguém se aproxima de Jesus para compartilhar com Jesus os seus sentimentos, para compartilhar com Jesus as suas preocupações. Porque enquanto Jesus caminha e eles observam à distância todo o sofrimento e dor que pairava sobre o rosto de Jesus, os discípulos estavam mais preocupados e imersos nas suas próprias ideias. Eles estavam muito mais preocupados neste tal reino vindouro, nos seus sonhos de realeza, no que eles poderiam conquistar, o prestígio que eles teriam se este reino fosse estabelecido. Em um determinado momento, Jesus, ele para e ele convida os discípulos para se aproximar dele. Marcos 10:33 e 34. Jesus, ele diz para os discípulos: escutem, nós estamos indo para Jerusalém. Não era novidade, os discípulos sabiam que eles estavam indo para Jerusalém. Mas o que Jesus vai dizer a seguir é algo que traz preocupação para alguns discípulos. É algo que provoca um certo temor entre os seus seguidores. Jesus diz assim: em Jerusalém, o Filho do Homem
será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, vão cuspir nele, vão bater nele, vão matá-lo e depois de 3 dias ele ressuscitará. Ou seja, Jesus está manifestando para os discípulos a angústia que o envolvia, a dor que se aproximava, o sofrimento que estava chegando. É como se Jesus estivesse querendo antecipar os eventos e preparar os discípulos para o que estava para acontecer. Esta foi a 3ª vez que Jesus ele fala sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício, mas é interessante que nesta passagem de Marcos, Jesus é explícito, ele é detalhista. Ele diz para os discípulos lá em Jerusalém: irão zombar de mim, vão cuspir em mim, vão bater em mim, irão me matar. Mas aí o que chama atenção é que Jesus ele passa para os discípulos a sua preocupação, a sua dor, o sofrimento que está chegando. E logo após Jesus falar todas estas palavras para os seus discípulos, 2 discípulos que eram irmãos, Tiago e João, se aproximam dele com um pedido. Eu fico imaginando a cena antes dela ser descrita pelo autor, mas tentando voltar, sabe, no tempo, imaginar aquele instante em que Jesus passa toda a preocupação do que estava por vir para os discípulos. E aí Tiago, João se aproximam de Jesus para fazer um pedido. Se eu estivesse naquele grupo, provavelmente eu imaginaria que eles iam pedir para Jesus voltar. Que eles iam dizer para Jesus o mesmo que Pedro disse: Senhor, vamos evitar esse sofrimento, vamos evitar esta dor, vamos evitar a cruz, vamos voltar, deixa Jerusalém para lá. Mas a verdade é que, apesar de tudo aquilo que Jesus expressou, do sofrimento que estava para vir, a impressão que eu tenho quando leio o texto de Marcos é que os discípulos não entenderam nada do que Jesus estava falando. Porque a mente deles estava muito ocupada, cheia de ambição, cheio de egoísmo. Eles não prestaram atenção no que Jesus acabara de dizer: olha, vão zombar de mim, vão cuspir em mim, vão bater em mim, vão me matar. Eles não prestaram atenção em nada disso, como descreve Lucas 18:34, que os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. Eles não sabiam do que Jesus estava falando, ou seja, a cabeça deles estava em outro lugar. E aí eu fico imaginando quantas vezes nós também estamos reunidos na presença de Jesus, na presença de Deus, e a palavra está falando conosco, o Senhor está às vezes nos advertindo, nos alertando, nos exortando, nos admoestando, nos animando, mas a nossa cabeça está em outras coisas. A gente não está entendendo o que está sendo falado. E é interessante que este mesmo texto, ele também foi descrito por Mateus, lá em Mateus 20, 28. E ele acrescenta uma 3ª pessoa que participou desta conversa, que foi a mãe dos 2, a mãe de Tiago e de João. Ela estava presente naquele momento que os 2 se aproximaram de Jesus para conversar com Jesus. E aí eu abro um parêntese aqui para uma palavra para nós que somos pais cristãos, que nos preocupamos com os nossos filhos, que desejamos o melhor para os nossos filhos. A gente precisa ser muito cauteloso em relação àquilo que nós estamos buscando para os nossos filhos. Porque esta mãe, ela quer participar da conversa, ela quer também fazer o pedido para Jesus junto com seus filhos. E ela está falando de algo que era importante, porque ela está falando, ela está querendo discutir com Jesus, lançar um pedido sobre a participação dos filhos dela no ministério do reino, ou seja, no serviço do reino que estava por vir. E eu entendo que nós, pais, devemos ter essa preocupação com os nossos filhos, de querer desejar o melhor para os nossos filhos,
Talvez se dependesse de mim, meus filhos seriam pastores. Talvez se dependesse de mim, os meus filhos seriam evangelistas. O Aleph já estaria em missões no campo missionário. Mas a gente precisa entender o seguinte, que Deus ele tem o melhor para os nossos filhos, Ele sabe o que é melhor e a gente não pode querer se antecipar e querer exigir de Deus algo que Ele não tem em seus planos para os nossos filhos. Ou seja, quando a gente vai orar a Deus pelos nossos filhos e a gente vai buscar em Deus a bênção para os nossos filhos, nós precisamos saber fazer isso de uma forma mais apropriada. Nós precisamos saber fazer isso de uma forma que sejamos movidos pelo espírito da humildade, pelo espírito da compreensão da vontade de Deus. Nós precisamos entender que quando nós vamos pedir a Deus alguma coisa para os nossos filhos, nós não podemos de maneira alguma querer exigir de Deus aquilo que nós julgamos ser o melhor para os nossos filhos. Porque Deus sabe o que é melhor. Mas essa mãe, ela quer participar da conversa. E ela quer corroborar com o pedido que os filhos irá fazer para Jesus. Eu vejo esses dois meninos, ou melhor, esses dois rapazes, como duas crianças mimadas. O que são crianças mimadas? É aquelas crianças que quando querem alguma coisa, elas buscam a ajuda do pai e da mãe, para ver se o pai e a mãe, com a sua influência, com a sua ajuda, pode garantir para eles aquilo que eles estão querendo. Eles disseram para Jesus: Mestre, nós queremos te pedir um favor. E Jesus olha para eles, olha para os filhos, olha para a mãe e fala: o que vocês querem? E aí, um deles diz assim, em nome dos outros. Mateus diz que foi a mãe que falou. Marcos descreve que foram os dois. Não importa quem falou, tem a impressão que os três falaram ao mesmo tempo. Parece que estava tudo combinado aqui em família. Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro se sente à sua esquerda. O pedido que estes rapazes e a sua mãe faz é um pedido carregado de egoísmo, puro egoísmo. Porque enquanto Jesus estava sofrendo no caminho para Jerusalém, sofrendo a agonia que estava por vir, eles estavam sonhando com um reino onde eles ocupariam posições de destaques. Eles não estavam entendendo o que significava passar pela cruz. E aí, pelo contexto da palavra, nós vamos ver que não era só os dois que pensavam assim. Porque se você ler todo o texto, você vai ver que os outros ficaram nervosos. Porque os dois espertos foram na frente, porque parece que havia ali um acordo entre eles. Eles estavam conversando para discutir com Jesus quem seria quem. Eles queriam ser, tipo, sei lá, um ministro no reino de Jesus, mas eles queriam algo mais, eles queriam estar à direita e à esquerda, queriam ser os primeiros da linha de comando. E aí eu vejo nesta palavra algumas pessoas, talvez você já tenha ouvido alguma pregação nesse sentido, de alguém querer justificar o pedido desses rapazes, dizendo que o que eles estavam querendo nada mais era do que uma ambição cristã de querer servir no reino. Que era algo natural, afinal de contas, Paulo diz assim, que a gente tem que desejar o episcopado, que a gente tem que desejar os melhores dons, que a gente tem que lutar para ter o melhor, para servir melhor. Alguém pode dizer, olha, eles talvez estivessem pensando desta maneira, mas eu penso que não, que ao contrário, eles aqui estão movidos por puro egoísmo. E o egoísmo é algo que a gente tem que aprender a lidar com ele todos os dias. Porque nós somos egoístas por natureza.
A gente quer sentar na primeira fileira. A gente quer ter passaporte livre. A gente quer fazer as coisas mais do que os outros. E às vezes esse querer fazer mais nada mais é do que uma manifestação do nosso egoísmo. Só para a gente entender um pouquinho esses dois Tiagos, porque quando a gente fala de Tiago, existiam dois Tiagos entre os apóstolos. Tem o Tiago menor, que era o filho de Alfeu, e esse Tiago aqui é o filho de Zebedeu. João é o seu irmão. E junto com Pedro, os três eles formavam aquele grupo mais seleto de discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, de certa forma, eles já tinham algum privilégio com Jesus, mas eles querem garantir que Jesus, eles estavam talvez passando a perna em Pedro. Olha, Senhor, negócio é o seguinte, somos três, só tem lugar para dois. Não sei exatamente o que eles estavam pensando, mas eles foram muito ousados em fazer esta pergunta para Jesus. Mas apesar da ousadia dos dois, da coragem, talvez do egoísmo, da ambição dos dois, eu vejo um lado positivo nisso, e a gente não pode ignorar. Esses dois irmãos, eles fizeram o que muitos não tiveram coragem de fazer, porque eles continuaram acreditando em Jesus, o carpinteiro de Nazaré, que foi rejeitado pelos líderes judeus, que foi rejeitado pelos doutores da lei, o Cristo que foi expulso da sinagoga porque não concordavam com ele, e mesmo assim eles continuaram acreditando nesse Cristo. Talvez a motivação não fosse a correta, mas eles acreditam, porque lá em Mateus 19, 28 e 29, ou seja, um pouco antes deles seguirem nesta trajetória para Jerusalém, Jesus tinha dito para eles o seguinte: quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, o Filho do Homem vai se sentar no seu trono glorioso. Olha o que Jesus tinha dito. Vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos que por minha causa deixar casa, irmão, irmã, pai, mãe, irmão, terra, vocês vão receber 100 vezes mais ainda a vida eterna. Então, na verdade, quando eles vão pedir para Jesus assentar-se à direita e à esquerda de Jesus, na verdade é porque a cabeça dele estava muito mais preocupado com as recompensas, com aquilo que Jesus poderia lhes dar quando estabelecesse o seu reino. Então, eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Mas o que move eles aqui, na verdade, é o interesse pelo que Jesus havia prometido. Essa é a nossa natureza, gente. Nós não somos diferentes daqueles discípulos, e aí eu quero abrir um parênteses aqui para chamar a nossa atenção para isso. Porque nós não somos diferentes de Tiago, não somos diferentes de João. Porque a nossa atenção, muitas vezes, ela está muito mais voltada para o pouco que nós fazemos, porque os discípulos disseram para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E muitas vezes a gente também age com Deus dessa maneira: nós deixamos tudo para te seguir, o que a gente ganha com isso? E às vezes nos esquecemos do que Deus tem feito em nosso favor, como foi dito aqui nesta noite pelo presbítero Hélio. 78 anos respirando ar de graça. Quanto você pagou por ele? Nada. Quem te deu? Deus. Mas às vezes a gente esquece dos grandes favores que Deus tem feito em nós, por nós, e a gente fica querendo negociar com ele: Senhor, mas eu deixei isso, eu deixei aquilo. Senhor, eu deixei de fazer a janta para vir no culto hoje. Senhor, olha, eu deixei de fazer um trabalho de faculdade para estar no culto hoje. O que é que eu vou ganhar? Senhor, eu deixei de fazer um serviço hoje que eu poderia fazer. O que eu ganho com isso? Ou seja, a gente está sempre pensando nos nossos interesses, porque somos egoístas por natureza. Nós ignoramos o propósito de Deus, porque a gente está sempre buscando o gozo imediato e não a glória eterna. A gente quer agora, aqui e agora. Então os discípulos, eles não entendem o que Jesus está falando, porque a cabeça deles, a mente deles estava voltada naquilo que é terreno. Será que o mesmo não acontece também conosco?
Estamos sempre buscando, né, aquilo que nos sacia a nossa carne, aquilo que nos dá o prazer imediato, e esquecemos do que o Senhor tem para nós na eternidade. Às vezes, nós estamos prontos para deixar de lado a cruz. Estamos prontos para deixar de lado as tribulações, porque pensamos apenas nas coroas, nas recompensas. Eu estava meditando nessa palavra, eu escrevi uma pequena frase de 3 linhas, que diz o seguinte: falamos muito mais sobre o que Deus pode dar. A gente fala muito sobre recompensas. E falamos muito pouco sobre as coisas que devemos fazer para obter aquilo que Deus pode nos dar. Nós nos deleitamos numa reunião de culto, quando alguém diz assim: Deus está te dando isso, Deus está te dando aquilo, Deus está dando... A gente se alegra muito com essas coisas, porque a nossa mente é totalmente voltada para as recompensas. A gente quer sempre receber alguma coisa. A gente vem para o culto não para dar, a gente vem para receber. É assim ou não é? O culto é para oferecer ao Senhor, mas a gente sempre vem naquela expectativa: não, eu tem que acontecer alguma coisa, porque a nossa mente age dessa maneira. E muitas vezes nós esquecemos do que nós devemos fazer para obter o que Deus pode dar. Porque quando nós nos entregamos a Ele, e confiamos nele, e vamos à presença de Deus para dar tudo o que nós temos, Deus automaticamente nos recompensa, nos abençoando com aquilo que Ele tem para nos dar. A postura dos discípulos é uma postura presunçosa de alguém que só pensa em si mesmo. É uma postura de alguém insensível, que não consegue entender a dor e o sofrimento do outro, e quer apenas aliviar ou satisfazer o seu próprio ego. Vejam bem, eles não tinham nenhuma compreensão do que é o reino. A atitude deles é totalmente infantil. Você imagine, você está num ambiente, num hospital, num velório, numa crise familiar, e de repente alguém está falando ali de uma situação extremamente séria, que causa sofrimento, que causa dor, e aí você entra contando uma piadinha, ou você entra falando de uma coisa que não tem nada a ver com o contexto. É infantilidade. Foi isso que aconteceu. Jesus estava falando da cruz, e eles estão querendo negociar quem vai ser o primeiro. Qual é o caminho de quem quer ser discípulo? É o caminho do mestre. Eles estavam ali, queriam servir Jesus, então eles precisavam saber que o caminho do mestre era o caminho da obediência ao plano de Deus, ao propósito de Deus. Por isso que Jesus pergunta para eles, eu vou parafrasear a pergunta que Jesus faz para eles: vocês estão dispostos a compartilhar comigo da minha escolha em cumprir a vontade do Pai até o fim? É isso que Jesus está perguntando para eles. Vocês estão dispostos a trilhar este caminho? Este caminho que passa pela humilhação, pelo sofrimento, pela vergonha, pela morte, por amor a pessoas que vocês nem conhecem? Quando eles respondem, nós podemos, eles mostram que não entenderam nada que Jesus estava falando. Porque quando Jesus pergunta para eles, vocês estão dispostos a beber desse cálice? Ou seja, a presunção, o interesse pessoal é tão grande, fala tão alto, que quando Jesus lança esta pergunta, ele já responde, nós podemos. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de estar diante de alguma tarefa e alguém fala assim para você, você sabe fazer? Sei. E aí a pessoa fala, faz. E aí você não sabe fazer. É mais ou menos isso. Quando Jesus pergunta para eles, eles dizem, nós podemos. E a resposta de Jesus é, vocês não sabem o que estão pedindo. Ou seja, o pedido deles mostra a fraqueza, a miopia de muitas orações que nós fazemos a Deus, que não é diferente deles. E esta é até uma razão porque às vezes Deus não nos responde. Porque a gente não sabe o que está pedindo.
Às vezes a gente vai orar, mas temos uma fé míope, uma infantilidade muito grande. Às vezes nós estamos tomados pela nossa presunção de achar, de acreditar que temos o plano perfeito para a nossa vida. E aí a gente vai orar, e muitas vezes o objetivo da nossa oração qual que é? Viver melhor, é assim ou não é? Ah, Senhor, preciso de uma casa melhor, preciso de um carro melhor. O que a gente quer? Sofrer menos. A nossa oração geralmente é assim: Senhor, eu não quero sofrer, eu não aguento mais essa dor, Senhor. A gente quer que os problemas desapareçam, a gente dobra o joelho para orar, para pedir. A gente leva o pacotão e entrega na mão de Deus e fala assim: Senhor, agora é com você, resolve. A gente deixa de lado os interesses do reino. Muitas vezes nós oramos 30 minutos, 1 hora, e nesses 30 minutos, 1 hora, nós não dirigimos uma única palavra ao Senhor, como Jesus ensinou na oração: venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Às vezes a gente está tão preocupado em pedir, que é como diz o nosso irmão Tiago: vocês pede e não recebe porque os motivos são maus. Maus não porque você está querendo fazer maldade com aquilo que você pede, mas é porque você não está sabendo pedir. Porque a gente pede coisas para usar em nosso próprio deleite, ou seja, em nosso próprio prazer. Eu vou te dizer uma coisa aqui, talvez você fique triste com o que eu vou dizer. Mas ainda bem que Deus não nos dá tudo o que a gente pede. Ainda bem. Porque, olha, eu vou falar por mim, eu não estou falando por você. Se Deus desse tudo o que eu peço, gente, a minha vida ia ser uma confusão só. Porque tudo, né, que a gente quer, às vezes tudo, né, que a gente pede, tudo que a gente deseja, pode ser a causa da nossa ruína. Quantas pessoas que você conhece que se desviaram porque insistiram tanto, foram persistentes porque queriam determinadas coisas e quando receberam se desviaram da fé? Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, e lá em Romanos 8:6, Paulo fala assim, que a gente não sabe orar. Paulo deixa bem claro, nós não sabemos orar. Por isso que Ele manda o Espírito Santo, porque não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Eu disse numa reunião de oração aqui, é como se você estivesse falando a Deus em português e o Espírito Santo estivesse falando, sei lá, em mandarim para Deus. E dizendo outra coisa que não tem nada a ver com o que você está pedindo, porque o Espírito Santo fala assim: Pai, já que você me colocou aqui como intercessor para ajudar nesse servo aqui, faz o seguinte, deleta o que ele está pedindo, não faz isso não. E aí depois a gente fica, porque Deus não deu. Deus não deu porque graças a Deus que Ele nos deu o Espírito Santo, que ora por nós, quando a gente não sabe o que está pedindo, quando a gente não sabe como orar, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não podem ser explicados por palavras. Tiago e João não estavam apenas pedindo por ambição e egoísmo. Eles também estavam errados porque estavam pedindo sem entender o que aquilo significava, o que aquilo implicava. Ou seja, quando eles dizem para Jesus, nós podemos, eles não sabiam qual era o preço. Quanto que teriam que pagar. Eu me lembro de já ter entrado em lojas, também não sei se isso já aconteceu com você, e ver um produto e achar muito chique e querer dar uma de bambambam, e falar, vou levar. Aí quando chega no caixa aqui, a moça passa o cartão, moça, eu acho que você errou. Não, é isso mesmo. Aí você, para não passar vergonha, tá bom, paga o preço. Isso acontece na vida espiritual. Os discípulos não sabiam qual era o preço. O que eles estavam pedindo para Jesus significava ter que passar pela cruz como Jesus haveria de passar. Jesus falou assim para eles, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados como eu vou ser batizado? Quando Jesus
Ele pergunta isso para os discípulos. Ele estava falando sobre: vocês estão dispostos a mergulhar na provação de dor e morte pelo qual eu vou passar? Vocês estão dispostos a passar pelo mesmo sofrimento para levar este evangelho do reino para pessoas que vão odiar vocês, que vão maltratar vocês? Queridos, quantas vezes nós desejamos determinadas bênçãos, mas não estamos dispostos a sofrer ou sacrificar por sua causa, e aí a gente deseja, e quando a gente percebe o que está na frente, nós queremos voltar atrás. Deixa eu te falar o que Paulo diz lá em Romanos 8,17, porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Você quer beber do cálice, então esteja pronto para passar pelo sofrimento que ele passou. A resposta dos discípulos é estranha, porque ela mostra, primeiro, uma falsa autoconfiança. Eles parecem que eles estão muito convictos. Mostra ignorância, mostra fé. É fé, gente, é loucura, mas eles tinham fé. E mostra também a devoção que eles tinham. Quando eles falam para Jesus: nós podemos. Eles tinham muita confiança neles. Eles acreditavam: Senhor, não, se esse é o problema, a gente está junto. Se é para sentar à sua direita, à sua esquerda, a gente bebe desse cálice, a gente mergulha desse batismo, não tem problema nenhum. E aí a pessoa vem para o Evangelho com a mesma perspectiva. Eu vou para o Evangelho, eu vou me tornar crente, porque aí eu vou conquistar, eu vou ter, eu vou ser, porque ele ouve outros dizendo que teve, que recebeu. E ele se esquece que ele vai ter que beber do cálice do sofrimento, da perseguição, da rejeição, da humilhação. Eles achavam que eles tinham confiança, que eles estavam seguros, mas a verdade é que eles não sabiam o que estavam dizendo. E eu vou mostrar isso para vocês. Marcos 14:50. Quando Jesus foi preso, e quando Jesus estava para ser condenado, Marcos escreve assim: todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Cadê os caras que queriam beber do cálice? Cadê os rapazes lá que disseram: nós podemos? Quando Jesus diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, eles realmente não sabiam. Cadê a promessa do nós podemos, vamos juntos até o fim? Mas a gente não deve julgá-los, porque isso também não acontece conosco. Muitas vezes a gente acha que somos capazes e a gente acaba descobrindo no meio do caminho que nós não somos tão capazes quanto achávamos que era. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, ore para que não caia. Eu estou quase terminando a palavra, mas eu tenho que entregar ela até o final para vocês. Os discípulos aprenderam a lição com o tempo. A gente aprende com o tempo, irmãos. Talvez você que está aqui nesta noite, você vai ter alguns momentos da sua vida que você vai acontecer, como dizem na linguagem popular, você vai bater com a cara no poste. Você vai errar, você vai cair, mas você vai se levantar e você vai aprender com o tempo. A resposta de Jesus foi desconcertante, porque Jesus estava dizendo para eles o seguinte: vocês vão sofrer como eu vou sofrer. E eles: está tudo bem, Senhor, a gente aceita. Mas aí olha o que Jesus fala para eles: de fato, vocês vão beber do cálice. Ou seja, eles não estão entendendo nada, então para eles está tudo bem, né? Vocês vão beber do cálice que eu vou beber. Vocês vão receber o batismo que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Gente, eu fico imaginando a cena. Depois deles falarem para Jesus: estamos dentro, a gente passa pelo que você vai passar. Aí Jesus vira para eles e fala assim: só que eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar. Ou seja, vocês vão experimentar o cálice do sofrimento, vocês vão passar pelo batismo da morte, mas isso não vai habilitá-los aos primeiros lugares. Olha que lição importante que Jesus estava ensinando para os seus discípulos.
que o fato deles passarem pelos mesmos sofrimentos não garantiria a eles os primeiros lugares. Eu já ouvi tanto crente dizendo assim: quando eu chegar lá nas bodas do Cordeiro, eu vou lá dar um abraço em Jesus, eu vou aproveitar, vou conversar um pouco com Abraão. Quem te garante isso? Quando eu chegar lá, olha o que Jesus falou. Os primeiros lugares, Deus já reservou para dar para quem Ele quiser. Vocês estão achando que porque vocês estão comigo e porque vocês vão sofrer e vão perseverar até o fim, isso garante algum privilégio extra? Tem muita gente que está servindo a Jesus por causa de uma coroinha no céu. Está servindo Jesus por causa de uma pedrinha a mais. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, porque quando chegar lá no céu, o irmão fulano vai ver. Eu vou ter 2 pedrinhas na minha coroa. Isso é egoísmo. Não compete a nós. Deus já escolheu, ou seja, Deus tem o controle de tudo desde a eternidade, e Ele já sabe quem vai estar na primeira fileira, quem vai estar na segunda, quem vai estar na terceira. Meus amados, não importa em que fileira a gente vai estar, o negócio é estar lá. O negócio é entrar pelas portas. Tiago e João foram transformados com o tempo. Quando Jesus conheceu Tiago, por exemplo, só para você entender, sabe qual era o apelido de Tiago? Jesus chamava ele de filho do trovão. Você sabe por que Jesus chamava ele de filho do trovão? Porque ele era nervoso, agressivo, bravo. Então Jesus dá esse nome para ele, para definir a personalidade dele. Teve uma época, só para vocês entenderem o porquê desse nome, que eles tiveram uma pequena discussão com um grupo de samaritanos. Eles se desentenderam lá por causa da lei e tal, e aí chegaram para Jesus, queriam dar uma de Elias. Está na sua Bíblia aí, depois você lê Lucas 9:54. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, o negócio é o seguinte, vamos orar aqui agora e vamos mandar fogo do céu, vamos queimar todo mundo. Elias fez, por que a gente não pode? Porque na cabeça deles, liderar era dominar pelo medo, pela força. Então, para eles, o reino de Jesus teria que ser um reino que impunha medo, temor nas pessoas. No momento da prisão e da crucificação, eles abandonaram Jesus. Porém, mais tarde, as palavras de Jesus se cumpriram, porque eles aprenderam com o tempo. Deixa eu repetir essa palavra para você. Nós aprendemos com o tempo. Nós aprendemos com o tempo. Tiago tornou-se pastor da igreja em Jerusalém. E nos anos 40 do primeiro século, Herodes Antipas, ou melhor, Herodes Agripa, ele começou a perseguir os cristãos, perseguir a igreja de Cristo. Sabe quem foi o primeiro a beber do cálice? Tiago. Atos capítulo 12. Herodes mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Passou muito tempo, a igreja continuou sendo perseguida, muitos outros cristãos morreram. E o último dos apóstolos que morreu, exilado numa ilha chamada Pátimos, e que também morreu de forma violenta, foi João, o seu irmão. Você não sabe o que está pedindo. Eu fico imaginando a palavra de Jesus. Talvez quando eles estavam ali por amor, pela fé, prestes a morrer, ao fio da espada, prestes a morrer, exilado numa ilha. Eu fico imaginando eles ouvindo a palavra de Jesus dizendo: vocês não sabem o que estão pedindo. Queridos, eu quero terminar esta palavra dizendo que o que Jesus ensinou para aqueles homens, eles só aprenderam com o tempo. E eu espero que todos nós também possamos aprender, é que a grandeza do reino de Cristo é diferente do mundo. Porque o que nos faz grande neste reino não é a nossa posição de destaque, a nossa influência. Não é a glória que carregamos em nós.
Mas o que nos torna importantes nesse reino é a nossa disposição para servir a todos e sacrificar-se por todos. Às vezes a gente acha que somos dignos mais do que os outros, mas na verdade nós só nos tornamos dignos desse reino quando descobrimos o segredo de servir aos outros com humildade, como Jesus ensinou. Ele falou: vocês não estão entendendo porque lá fora, no reino dos homens, é diferente, eles lutam por posição e os que estão acima mandam. Mas aqui no meu reino, aqueles que ocupam posições de destaque são os que servem aos outros e servem com a sua própria vida. É por isso que eu quero terminar essa palavra dizendo que nós não somos diferentes daqueles discípulos. Às vezes a gente acha que pode, a gente vai dizendo nós podemos. Mas por mim mesmo não posso nada. Você, por você mesmo, não pode nada. Mas em Deus que te fortalece, você pode todas as coisas. Sofrimento e dor faz parte da vida daqueles que servem a Jesus. O sacrifício faz parte da nossa vida. Anote esta palavra para você não esquecer. Quem busca uma vida fácil, indolor, deve buscá-la fora do cristianismo. Se alguém busca fama, se alguém busca sucesso, se alguém busca poder perante os homens, se alguém quer viver uma vida regada de bens e longe de preocupações, então procure fora do cristianismo. Porque seguir a Jesus significa padecer e acreditar, confiar, perseverar e ser fiel até o fim. Eu quero convidar vocês para se colocar em pé neste momento. Eu fiz algumas perguntas aqui para terminar essa mensagem. Quais são as nossas motivações naquilo que pedimos para o Senhor? Quando você pede alguma coisa para Deus, por exemplo, na vida profissional, quando você ora e pede ao Senhor que te abençoe no teu trabalho, qual que é o verdadeiro objetivo de ser abençoado no trabalho? Quando você pede a Deus alguma coisa, sei lá, você anseia alguma coisa, deseja muito, qual é o verdadeiro propósito disso? Qual é a motivação que rege o teu coração, que rege a tua alma? Você sabe o que você está pedindo? Você tem certeza que o que você está pedindo é o melhor para você? Tiago e João descobriram, com o tempo, o significado de beber do cálice e ser batizado com o batismo que Jesus foi batizado. E aí eu pergunto, você está pronto? Pronto também para arcar com os custos daquilo que você está pedindo? Porque nós podemos pedir. Jesus falou, peçam e dar-se-vos-á. Então você pode pedir, mas a pergunta é, você sabe o que está pedindo? Você está preparado para arcar com custo? Porque tudo o que você recebe tem um propósito. Quando Paulo diz assim, Deus dá pão para o que semeia e semente para semear, o que Paulo está dizendo? Deus dá o alimento para você comer e dá a semente para você plantar para ter mais alimento, ou seja, não é para comer tudo. Então tudo que a gente faz na vida, tudo tem uma consequência. Você sabe o que está pedindo? Se você ouviu nesta noite o Espírito de Deus dizendo para você, você não sabe o que está pedindo, ainda dá tempo de rever e buscar em Deus a vontade dEle e permitir que Ele guie a tua vida segundo a sua vontade. Você pode orar comigo neste momento?